Olá, seja muito bem-vindo à nossa série de Salmos e os Dias Atuais. Série essa que a gente vai estar trabalhando agora todo mês de junho. Eu gostaria de já te convidar a se inscrever no nosso canal, se não é inscrito, clicar no sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e de compartilhar com seus amigos e familiares para que eles também sejam alcançados pela palavra de Deus. Hoje nós estudaremos sobre o Salmo 2, Salmo de número 2. Eu gostaria nesse momento de te convidar a pausar o vídeo, ler todo o Salmo 2 e depois voltar a assistir para que a gente possa refletir sobre esse Salmo. O Salmo ele traz uma ideia sobre o reinado de Davi, apontando para o reinado de Cristo. Esse Salmo ele é citado muitas vezes no Novo Testamento para configurar e validar a doutrina do reinado de Cristo sobre todas as coisas. Esses salmos falam também da pecaminosidade humana das nações e seus líderes, e ele nos mostra sobre o futuro do reino de Cristo. Eu queria dividir esse salmo em 3 partes para que você possa entender e compreender melhor todos os ensinamentos que esse salmo nos traz. A primeira parte está do verso 1 a 3, que mostra as nações, os povos e todos os seus reis, os seus líderes rebeldes, se rebelando contra o Deus das Escrituras. Esses 3 versículos mostram que todos os povos gentis e até certas vezes os judeus se rebelavam, se tornavam pecadores, não dando fé, não dando o devido respeito ao Deus das Escrituras. A segunda parte, do verso 4 ao 9, mostra a reação de Deus a essa rebeldia. Mostra também Deus trazendo à população, trazendo ao mundo o seu rei determinado. Esse salmo mostra Davi, como Davi ele é dado por Deus, ele é trazido por Deus como um rei soberano, que tem domínio não só sobre Israel, mas sobre todas as nações da terra. O reinado de Davi é um reinado que sobrepõe ao reinado das nações. O reinado também, ele tem uma marca muito importante que esses versos nos mostram, que é a justiça, o juízo sobre o qual esse rei reina sobre as nações. O texto nos mostra que esse rei, ele trará justiça e juízo sobre todos os rebeldes, todos aqueles que andam em desacordo, em rebeldia, se rebelando contra o rei e contra o Deus das Escrituras. Na última parte desse salmo, do verso 10 ao 12, a gente vai ver o salmista trazendo alguns conselhos e repreensões. Ele inicia aí essa parte dizendo, olha, sejam prudentes. Em outras palavras, ele está querendo dizer aos rebeldes, se arrependam, porque o juízo virá. Ele diz também para que nós devemos servir o Senhor com temor e nos alegrarmos nele com tremor. Ele vai terminar o último verso do Salmos dizendo, beijai o filho. E aqui o salmista quer trazer uma ideia de submissão. O salmista diz o seguinte, beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. O salmista está dizendo que nós precisamos nos submeter a esse rei, lá naquele tempo apontando para Davi, mas em última instância esse salmo está falando do rei magnífico, do rei soberano, que é o próprio Filho de Deus, o próprio Cristo. Esse salmo também, esse verso nos traz a ideia de juízo e ira sobre os rebeldes. Todos aqueles que se rebelam contra o rei estabelecido por Deus serão julgados, enfrentarão a ira da justiça desse rei. E esse salmo termina nos trazendo uma grande notícia para todos aqueles que se submetem ao rei. O salmo diz que essas pessoas são bem-aventuradas. Eu quero deixar aqui para você 3 aplicações para a gente aprender e guardar no nosso coração sobre esse salmo. A primeira aplicação, e aí trazendo para os dias de hoje, é que as nações, os povos, os políticos, os seus líderes, representantes, são incrédulos e são rebeldes contra esse rei estabelecido por Deus, que é o nosso Cristo.
As pessoas e os políticos não veem em Deus, em Cristo, uma resposta para os problemas da sociedade, nem para essa crise que nós estamos enfrentando. Tiago 4,4 vai dizer que até ser amigo dessas pessoas, até ser amigo do mundo, acaba resultando em ser inimigo de Deus. Essas pessoas são, por natureza, inimigos de Deus. Uma segunda aplicação é que a gente precisa entender e ter a convicção de que há um único e soberano Rei que governa sobre todas as nações, e esse Rei é Cristo. Ele tem todo o poder sobre todas as nações do mundo, em toda a época, em todos os tempos da terra. Veja que Cristo ele governa sobre povos e sobre líderes dos povos. Deus deu todo o poder a ele. Mateus 28:18, Jesus mesmo vai dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E última aplicação é que o rei julgará povos, nações e líderes. Todos serão julgados por esse rei, por Cristo. Aqueles que são rebeldes, aqueles que se rebelam sobre o reino de Deus, segundo o Salmo 2, serão julgados e enfrentarão a ira eterna desse rei. Todavia, aqueles que se submetem ao único e soberano Rei, aqueles que reconhecem Cristo como único e suficiente Salvador, Salmo 2 nos diz que desde esse momento, já são bem-aventurados. Que você possa se alegrar com essa notícia de que nós somos bem-aventurados. E se porventura você não crê, se arrependa, há tempo, há esperança para você. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.